Olá, olá, tudo bom? Como vocês estão? Como nós estamos vencendo em Deus, vencendo aí essa fase aí difícil de guerra mundial. Nós estamos vencendo. Tem uma expressão que há bastante tempo, bastante tempo mesmo, tipo uns 10, 15 anos, desde quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano. Ela fala que nós temos que ser antes de ter. Isso é bem forte. É um código aí que muita gente demora para entender. Ser antes de ter. E é forte porque a gente não foi treinado para isso. Nossa mente não foi treinado para ser antes de ter. E aí o ser vem de dentro. E aí, estudando esses dias sobre questão de mentalidade, de prosperidade e empreendedorismo, descobri assim que, lembrando que eu estou passando aqui para vocês informações, mas eu tenho estudado, tenho feito aí a tarefa de casa, tenho buscado estudar na raiz, tá, as origens dos códigos de sabedoria, dos insights de sabedoria para essa questão prosperidade, porque não é questão de sorte. Alguns Deus chama realmente para ser rico, homens milionários, mas todos Deus chamou para viver bem, viver em nível de prosperidade. É o chamado de Deus desde o jardim do Éden. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas a Eva caiu e Adão caiu, mas aí veio Cristo Jesus e nos restaurou. Ainda estamos num corpo tendencioso a pecar? Com certeza estamos, mas em Cristo Jesus fomos e somos restaurados à nova criatura. Portanto, a imagem e semelhança de Deus, como era a ideia original de Deus e como é. Portanto, sendo assim, o chamado de Deus é para que a gente seja cabeça e não cauda, tá? E quando fala cabeça, são níveis de prosperidade. Não é estar vivendo de migalhas. Você pode até passar uma fase vivendo de migalhas, em uma condição, mas não pode aceitar essa condição. Você tem que tomar decisões, eu tenho que tomar decisões, você tem que tomar decisões para mudar nossas realidades de vida. Tá? E aí, a partir desses entendimentos, principalmente bíblico, desculpa, principalmente bíblico, a partir desses entendimentos, você vai começar a entender que o ser antes de ter é muito forte. E aí, estudando sobre essas questões, eu descobri de onde vem essa expressão. Vem do mundo judaico, especificamente de José, que é o nosso tema aqui esses dias. Tá? José teve essa mentalidade, tá? Mesmo não sabendo. Então, quando os judeus foram começar a estudá-lo, eles descobriram que José ele tinha muito arraigado na veia, na mente, no coração, no sentimento, onde for. Esse sentimento de ser antes de ter. E aí se criou-se uma cultura muito forte nos judeus. Os judeus passaram por muita dificuldade, os israelitas, tá? Os depois judeus, os israelenses, hoje atualmente, mas eles nunca deixaram de ser. A mentalidade nunca jamais. Eles estavam numa condição, tá? Principalmente agora no último sofrimento que eles passaram, sendo massacrados por Hitler. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, mas a maioria dele, tipo 99%, nunca deixaram de ser. Eles tinham muito forte ali o sentimento, a convicção de que eles eram um povo escolhido, eles eram um povo próspero, eles eram um povo que queriam vencer. Se você assistir vários dos filmes das torturas, das prisões, agora atual, dos judeus, você vai ver que eles eram escravos muito sofridos, muito torturados. É tanto que eles foram para os campos de concentração. O que acontecia nos campos de concentração? Eram torturas, eram experimentos científicos, abre aspas, fecha aspas, de médicos, para que se fizesse novas descobertas de curas e outras coisas mais. Até queriam descobrir qual a capacidade do corpo humano.
Então daí eles faziam torturas as mais odiondas que você imaginar, tipo aqueles filmes de terror, com o corpo humano, especificamente com os judeus. Tá? Então, para você ver o tamanho da tortura, o tamanho da dor. Ainda assim, eles eram muito fortes, diziam assim, eu tinha uma convicção, eu sei quem eu sou. Tá? E aí essa verdade eu tenho que trazer para mim, porque é uma verdade bíblica, eles aprenderam com José. Tá? Você vê ali que José tinha muitas coisas bem loucas. Antes mesmo de ir ser servo na casa de Potifar, eu acredito, e aí entra a questão, qual a diferença entre quem, quem decide ser próspero, quem decide não ser. Os códigos, os ensinamentos bíblicos, a sabedoria é liberado para todos, está na palavra de Deus, está na vida, está na natureza, está na boca de nossos pais e está na boca de nossos avós, de pessoas sábias. E os códigos de sabedoria, de prosperidade, está liberado para todo mundo. Só que é uma decisão. Você vê isso na vida de José. Eu, sinceramente, não acredito que Jacó tinha passado níveis de ensinamento, níveis de sabedoria para José somente, tá? E os demais não tinham. Eu não acredito, sinceramente. Eu acho que poderia até ter passado, tá? Em uma maior quantidade, de forma mais fechada para José. Mas os demais também recebiam esse nível de ensinamento. Os demais também ouviram as histórias dele, de Jacó, de prosperidade. A forma como ele trabalhou para ter o que teve, a forma como ele visualizava, usava as técnicas de visualização lá na hora quando as ovelhas iam ter seus filhos. Então eles ouviam tudo isso. São técnicas, são formas que Deus deu a Jacó, são códigos de sabedoria que Deus deu a Jacó para prosperar. E eles ouviam isso. Então era uma decisão deles não terem prosperado. Não foi uma decisão exatamente de José dizer assim, olha, Jacó, eu vou te ensinar tudo, os demais não. Então, aí entra a questão de que eu preciso tomar essa decisão, preciso tomar essa decisão de ser antes de ter. Então, nesse nível, a gente percebe que José já era um cara próspero, tinha uma mentalidade de prosperidade, desatada para aquilo que Deus tinha de melhor para a vida dele. Ainda na casa do pai dele. Tá? Ele parece-me que ele era um rapaz assim, via assim, com a mente solta, tá? Desconectada da dificuldade, desconectada dos não posso, dos não tenho recurso, dos não sei, dos não tenho habilidade. Ele fugia, ele não, parece-me que essas palavras não existiam para ele. E aí quando ele é ali levado para a casa de Potifar, essa mentalidade ele levou com ele. Você vê que ele não tinha dinheiro, ele não tinha autoridade, ele não tinha um currículo que dizia assim, olha, Potifar, está aqui meu currículo. Eu tenho habilidade nisso, nisso, nisso e naquilo. Não existia. Simplesmente ele tinha conexão com Deus e Deus tocava ali no coração do Senhor e o Senhor abriu uma vaga para ele de algo para ele fazer. E aí a mão do Senhor era sobre ele porque ele seguia a conexão com Deus, ele tinha. E ele seguia os códigos que o pai dele tinha ensinado para ele, de conduta, eu acredito também de gestão. E aí de tal forma que tudo ia prosperando. Ele tinha dinheiro? Não. Ele tinha autoridade ali, habilidade provada? Não. Mas como é que ele prosperou de tal forma? Porque ele já tinha uma mentalidade de ser próspero antes de ter. E é uma dificuldade nossa, porque a gente infelizmente não foi treinado para isso. De verdade, você não foi treinado para isso, eu não fui treinado para isso. E como eu não fui treinado para isso, eu tenho que buscar ter essa transformação de habilidade. Não é mudança, é transformação de habilidade. Tá? Eu preciso buscar isso. Se eu não fui treinado é porque não é para ser. Beleza, é uma realidade tua. Se você não quer, você está certo. E se você quer, você está certo também, tá? Já disse Napoleão Hill. Então,
essa mentalidade eu preciso agregar, tomar posse de mim, porque está na palavra de Deus para eu ser cabeça e não cauda, tá? Se é assim, eu sou uma nova criatura, tá? E a Bíblia diz, Romanos, que eu preciso buscar transformação, tá? Pela mentalidade, pela renovação da mente. Preciso buscar, preciso não só dizer aceitar Jesus, ou estou andando com o espiritual, ou estou andando com o ser supremo, com Deus. Não, muito mais que isso. Eu faço orações, eu tenho meus devocionais. Não, é muito mais. Buscar ter de verdade uma transformação, não é uma mudança. Mudança, elas são rasas, tem que ser transformação. E transformação acontece processualmente. Então, ele já prosperava de forma muito forte, sem ter recursos, sem ter habilidade, mas seguindo os códigos, tendo a mentalidade que ele foi chamado para esse nível de prosperidade. E ele prospera a casa de Potifar de tal forma que Potifar não tinha cuidado com nada, tá? Mas aí, mais uma vez perseguido, tá? Parou na prisão. E aí ele estava agora realmente ferrado. Estava realmente de mãos atadas, tá? Só que não, né? Como diz a expressão, realmente não. Ele estava agora muito mais. Existe uma outra. Na verdade, esses dias Deus tem liberado para a humanidade muitos códigos, muitas informações, muita sabedoria. E existe uma verdade antiga que diz assim: que quanto mais problemas a gente enfrenta, mais oportunidades surgem para nós. E aí agora José estava ali quase 3.000 anos atrás ou mais, dentro de uma penitenciária, onde ele podia dizer o seguinte: poxa, além de ser desprezado por meus irmãos, além de ser agora escravo, fui caluniado, tá? Me jogaram agora na prisão. Olha só a quantidade de problema, mas ainda assim ele tinha a mentalidade muito forte que ele era chamado para algo muito grande, que ele tinha um propósito muito grande, que ele tinha uma missão muito grande, e que mesmo que ele não tivesse, mas ele carrega em si a bênção da prosperidade, a bênção do viver bem. E aí dentro desse entendimento, mais uma vez portas se abrem para ele sem recursos, sem habilidade, sem informação, sem acesso. Acesso que eu falo é sem ninguém que indicasse, né? Hoje a gente chama de QI, né? Quem indica. Quem é teu amigo que te indica para aquele cargo, para aquela função. Então ele não tinha esse QI, não tinha. Eu fui preso. O comandante X lá da penitenciária é meu amigo. Não existia isso. Nem conhecia, nunca nem ouvi falar nos caras. Nem os caras no nome de José. Mas Deus era com ele, porque ele tinha um coração conectado com Deus, porque ele ouvia as mensagens, os ensinamentos que o pai Jacó tinha ensinado, tá? As mensagens de sabedoria, os insights de sabedoria, os códigos de sabedoria, e ele praticava. Mais uma vez, tá? Ele prospera aquela penitenciária, ele faz com que aquele lugar fosse um lugar de prosperidade, fosse um lugar bem ajustado, bem administrado, de tal forma que o comandante geral ali não tinha nenhuma preocupação. Beleza? Então você vê agora Jacó, ou José, entrando em outros níveis maiores de prosperidade, níveis maiores, porque ele tinha a mentalidade de ser, tinha a mentalidade de prosperidade, tinha a mentalidade de sucesso, tinha a mentalidade de que ele ia sair daquela situação, tinha a mentalidade que mesmo sem recursos, sem indicação, mesmo sem acesso a outras pessoas, mesmo sem uma formação acadêmica, ele ainda assim iria prosperar. E foi a mentalidade que Deus foi desatando, Ele foi deixando, Deus foi desatando, levou ele a outros níveis. A tal ponto que hoje ele é objeto de estudo para os judeus e para o mundo, tá? Porque hoje o mundo copia a prosperidade judaica, os códigos judaicos de prosperidade. Eles copiam como é que esse povo faz. É sorte, é bênção, tá? Mas é seguida de obediência, obediência de ensinamentos bíblicos, tá? E é claro que a gente tem a Bíblia, mas dentro da Bíblia tem ensinamentos também
israelenses, judaicos, a gente pode dizer, que não estão escritos, mas eles são reais, tá? Imagina toda a sabedoria de Abraão e de Jacó e de Isaac, ou dos reis, como Davi, o Salomão, irem para os livros. Não teria espaço. Então o que eles põem ali? A essência, tá? A essência e todos os outros ensinamentos ou sabedoria estariam atreladas estão atreladas a essa essência. Beleza? Então põe em prática, tá? Essa mentalidade de prosperidade, tá? Não pense que você é alguém pequeno, não pense que você é alguém que não veio para ser desatado, não veio para prosperar, não veio para viver bem, tá? Acredite, tá? Mas atrele a sua crença às suas atitudes, atrele a sua crença a obras, tá? Faça aí um planejamento daquilo que você quer, faça uma avaliação de habilidades que você tem e põe em prática, beleza? E aí, antes de ter casa, antes de ter carros, antes de ter um diploma, antes de ter autoridade, antes de ter respeito, acredite que você é, tá? Acredite que você nasceu para ser uma pessoa desatada, pessoa que acredita que só o fato de você nasceu é porque Deus te permitiu vir com um propósito específico. Talvez você não tenha essa clareza, não se preocupe com isso ainda, ou não fique muito perturbado com isso, tá? Mas só acredite que Deus te chamou para ser. E principalmente você vai ser se estiver conectado com Ele. Se não estiver, tá? A guerra é maior, tá? Os homens conseguem sim, mas tendem a não ter a plenitude da felicidade sem estar conectado com Deus. Então busque ser conectado com Deus, estar conectado com Deus, tá? Ser uma pessoa de mentalidade próxima, ser uma pessoa que transmite felicidade, que transmite saúde, que transmite conexão com Deus, tá? Só depois se preocupe em ter, tá? Porque até a verdade não existe nem a questão de só depois se preocupar em ser, porque já é fruto, ele vem como fruto, o ter vem como fruto do ser, tá? Porque quando eu sou, tá? Quem eu desejo ser, quem eu acredito que Deus me chamou para ser, eu começo a ter essas atitudes, eu começo a trabalhar por isso, eu começo a colocar a desculpa de lado, os obstáculos de lado e começo a buscar, a tentar, tá? A lutar. Se der errado, tenta de outra forma. Se aquele caminho deu certo, tenta outro. Vai buscando a direção de Deus e Deus vai te mostrando. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Um abraço. Te desejo sucesso.